Amigas. Estamos aqui na roda de conversa número 7. Estamos com pessoas muito especiais aqui, nosso amigo Bruno, nosso amigo Washington Leonardo e nosso amigo Carlão. Vou passar a palavra em forma alfabética para as pessoas e o nosso tema de hoje vai ser inteligência artificial, passado, presente e futuro. Então, Brunão, começa aí se apresentando, falando quem é você, onde você mora, a sua idade, dá uma introdução aí para nós, por favor. Boa noite, pessoal. Meu nome é Bruno, 41 anos. Hoje resido no interior de São Paulo. Atualmente sou funcionário público, trabalho como inspetor de alunos, mas já trabalhei também muito tempo na área de informática e no geral, né? Hoje eu moro sozinho. O Thiago me convida já faz muito tempo para participar das rodas. Essa é a primeira vez que eu estou conseguindo, de fato, participar. Espero que eu possa trazer alguma coisa de interessante aí no conteúdo do nosso bate-papo de hoje. Vai lá, Léo, tá contigo. Eu sou Leonardo, sou de Barueri, São Paulo aqui. Meu background é da área técnica, então sou desenvolvedor, arquiteto, tech lead, e agora eu sou cofundador aqui, técnico de uma startup que usa inteligência artificial aí para ajudar a acelerar a entrega de produtos e serviços das empresas. Vou passar para o Washington, depois para o Carlão. Perfeito. Meu nome é Washington, tenho 51 anos, casado, moro em Piracicaba e atuo como um vendedor. E utilizo a inteligência artificial como pipeline para vendas. Carlão, você tá por aí, tá ouvindo a gente? Claro que eu tô. Boa noite a todos. Boa noite, seja bem-vindo. Opa, obrigado, Washington. Eu sou Carlos, né? Eu vivi 28 anos na informática, mexendo com tecnologia, programação. Trabalhei com Trivelato muitas vezes, algumas, né, para ser mais exato. E hoje eu trabalho como técnico em segurança do trabalho numa clínica. Show de bola, pessoal. Todo mundo apresentado, então vou introduzir o tema aqui com vocês, tá? Vou falar, eu conheço inteligência artificial da época do Word, que eu estava compartilhando com vocês. Foi o primeiro clipe lá. Quem não conheceu, tinha um clipezinho no Word que falava como salvar, como escrever e tudo mais. Então, daí que surgiu essa ideia de inteligência artificial, tá? Eu vejo ela como muito útil para a nossa vida. E a primeira pergunta que eu faço para vocês, vocês podem falar, não tem ordem aqui, qual é o contato com inteligência artificial? O que vocês usam hoje em dia? O que vocês conhecem? Bem no nível básico mesmo, para começar a introduzir. Pode ficar com você, pessoal. Bom, eu não sou um usuário frequente de inteligência artificial. Para falar a verdade, eu conheço pouco dos recursos que a ferramenta traz. Onde eu usei um pouco mais foi no meu emprego anterior, que eu trabalhei numa gráfica. Então, na parte de inteligência artificial, a gente usava para criar slogans para marcas, né? Algumas ideias de produtos. O Photoshop agora que está com uma ferramenta agregada muito boa de inteligência artificial, que faz retoques de fundos, pequenas correções. Então, meu maior contato foi há cerca de um ano e meio atrás, que eu estava ativo, né, na utilização de ferramentas de inteligência artificiais mais voltadas para a área gráfica, né? Se bem que eu conheço o tal do Clips lá, que enchia a nossa paciência, a gente cansava de fechar ele lá no cantinho do Word, e ele tornava a voltar na próxima sessão que a gente utilizava o serviço. Bom, eu sou Carlos, né? Hoje em dia eu aplico muito inteligência artificial na elaboração de texto, de memorandos, de toda a estrutura de texto eu costumo pegar esse atalho, né? Não sou conhecedor de muitas inteligências artificiais, porque eu uso basicamente o ChatGPT pelo fato de eu tenho um bom sistema de memória lá, ele já sabe como que eu gosto que escreve, ele já aprendeu comigo o suficiente para me atender no que eu preciso. Dificilmente eu uso para imagem, dificilmente eu uso para vídeo, né? Já não faço mais site faz tempo,
Então, o meu foco mesmo é em saúde e segurança do trabalho, que é onde eu aplico hoje, né? E inteligência artificial eu conheço não bem antes dela existir, né? Que é a inteligência, o que hoje a gente chama de inteligência artificial, ela começou como sistemas neurais, né? Isso foi na época de 2005 a 2006 que começaram a ter alguns sistemas neurais que é baseado num conceito que veio posteriormente, que é o do Big Data, né, de agregar dados e a máquina, e através de algoritmos lógicos, fazer uma avaliação para tomada de decisão, né? O primeiro sistema brasileiro, totalmente brasileiro mesmo, de sistema neural foi uma operadora que trabalha com fraude, né? Nossa, eu esqueci o nome dela, estava com o nome dela na cabeça. Não Acho que é tenho. ClearSale ou F-Control, duas. É F-Control, exatamente essa ferramenta. Que eu comecei a trabalhar com ela em meados de 2006 e era um sistema, foi o precursor, né, até, como é que eu posso dizer, esse ideal, né, do sistema para tomar decisões. E aí foi evoluindo que chegou no que é hoje, né, inteligência artificial. E esse é um pouco do meu uso, né, dentro da inteligência. Washington ou Léo? Boa, posso falar aqui, acho que, cara, eu tenho bastante contato, né? Tô numa startup de inteligência artificial, né, que faz o uso da inteligência artificial, e também muito no meu dia a dia ali de programar, construir, documentar, isso mais voltado para a parte tech, né? Então eu tenho usado muito no dia a dia, tanto que a inteligência artificial foi o pivô ali para mim sair do emprego que eu estava e falar, cara, não dá, né? Isso aqui vai mudar a forma de programadores trabalhar e hoje você só escrever código de qualquer jeito não é mais um diferencial, a IA está fazendo. Então acho que é isso. Cara, onde eu uso muito no meu dia a dia, né? Então eu estou construindo um produto. Hoje a gente tem 2 produtos, mas vou falar do produto que está saindo agora, que é o que a gente está lançando. A gente está usando a inteligência artificial para ajudar as empresas a definirem os portfólios estratégicos dela. Então a gente pega toda a estratégia da empresa e gera ideias de projetos para as iniciativas estratégicas, e a gente também avalia, por exemplo, os projetos que a empresa está executando, a gente faz uma análise para ver se os projetos estão alinhados à estratégia ou como eles podem se alinhar mais à estratégia da empresa. Tá? Então, acho que esse é um caso de uso interessante que eu trago aí da minha startup. E no dia a dia, como desenvolvedor, cara, ela é basicamente um dev júnior, né? Eu digo aqui. Então, eu ganhei um dev júnior que eu não preciso explicar o básico para ele, mas é um cara que me ajuda a escrever código, tarefas repetitivas. Então, eu gasto hoje muito mais tempo no de desenvolvimento arquitetando, olhando as melhores ferramentas, as melhores práticas para colocar, e o código mesmo, programar, cara, é a IA que faz, que eu vou lá, prompto com ela, e ela gera o código para mim como eu quero. Interessante. Bom, senhores, como você já sabe, tenho mais de 50. O primeiro contato que eu tive com inteligência artificial foi com, não sei se vocês conhecem uma empresa, do Eliad Goldratt, ele escreveu até 2 livros, que eu acabei lendo, que é a Meta e não é sorte, e sim um processo. E basicamente a aplicação de teoria de restrições, que eu utilizo até hoje. Então, eu sou usuário, não sou programador, não escrevo mais linhas, tá? A última vez que eu fiz uma linha de programação, vocês podem até dar risada, foi em 89. De lá para cá eu trabalho com processos produtivos dentro de fábrica, desde a área da qualidade, processo e produto. E hoje utilizo também, novamente, com inteligência artificial, mas através do pessoal interno, né, de TI, mas é voltado para vendas. Então, pipeline, então a gente pega todas as informações, banco de dados, e vai alimentando. E ele gera para nós rotinas. Qual cliente está comprando mais ou não, qual que a gente vai vender mais manutenção, qual a gente tem que dar mais atenção, contato de um cliente que foi promovido,
ou ele saiu dessa empresa e foi para uma outra, então ele consegue fazer toda essa parte linha para nós. Então, isso aí ganha muito tempo. Em outras palavras, nós perdemos os supervisores de vendas. Não há mais necessidade. Ele vai acabar atrapalhando. Então, basicamente, é o gestor, os engenheiros de aplicação, que são o meu caso, e os vendedores diretos. Aí o pessoal fala, tá matando emprego. Não, pelo contrário, tá melhorando muito. Tá criando mais empregos. E o trabalho, para mim, não vou falar que tá mais fácil, mas tá muito mais livre, muito mais liso. Eu não preciso mais lá pegar folhas e folhas, analisar. Já aparece tudo pronto ali nos meus relatórios. Obrigado pela primeira rodada, pessoal, de introdução. Agora eu vou trazer um conceito mais deep com vocês, crescer um pouquinho mais, tá? Sabendo que a gente aqui está entendendo que a gente não é mais especialista e a gente vai ter que ser generalista, por que eu comento isso? Quando você usa a inteligência artificial, ela é uma puta de uma ferramenta, mas ela é uma puta de ferramenta se você sabe utilizar, se você sabe ditar as regras para ela. Por exemplo, você tem que conhecer um pouco de arquitetura, você tem que conhecer um pouco de programação, você tem que conhecer um pouco de vendas, porque você dá a fórmula de bolo e ela executa o bolo para você. Ela não vai fazer o bolo sozinha, vai chegar na hora que ela vai fazer o bolo sozinha. Ainda a gente está um pouco distante, mas a gente vai chegar lá. Então, o que eu quero trazer para vocês é que agora a gente precisa ser generalista, não tem muito mais especialidade. E sabendo disso, eu queria com vocês perguntar, como que a gente faz para lidar com as desigualdades? Porque nem todo mundo tem acesso às informações. E a gente tem que ver que tem várias diferenças de pessoas em níveis sociais. Então, eu quero duas perguntas para vocês. Entender essa parte da generalista e especialista e essa parte de desigualdade social, sabendo que a inteligência artificial está aí. E aí, por exemplo, ele comentou que não tem mais supervisor, não tem mais vendedor. Eu queria esse conceito com vocês aí, por favor, pessoal. Bom, eu acredito que eu possa começar, se não tem problema. O que está acontecendo é bem simples. Antigamente, os vendedores, quando eu comecei a trabalhar em 2000 com vendas, eles basicamente entregavam catálogos, faziam apresentações e iam pessoalmente no cliente. Não existia ainda, como é hoje, e-mail e WhatsApp. Era basicamente fax, você tinha que bater na porta do cliente, marcar reunião e fazer presencial. Com a inteligência artificial, o que aconteceu? Esses relatórios facilitam muito a vida. Então, você já sabe qual cliente que tem, o que ele está comprando, ele já pega informação do mercado, onde está o investimento, se ele recebeu alguma coisa da bolsa. Então, basicamente, o que você precisava do supervisor de vendas para poder fazer todo esse trabalho, ler revista, basicamente, o que a inteligência artificial faz? Ele já faz todo esse filtro e ainda pega informação internacional, pega de outro idioma e coloca. Como é que eu trabalho? Eu faço filtros. Empresa tal, local tal, produz tal, cliente tal. Aí, em cima disso, ele dá uma ficha, vocês vão acreditar, até de endereço. Quem está comprando e até meus concorrentes, em alguns casos. Então, basicamente, ele matou uma profissão, que é dos produtores de vendas. Mas os vendedores, esses que a gente chama da velha guarda, que é lá, contato, fio de bigode, eles basicamente estão se extinguindo. Por quê? O vendedor, ele tem que se especializar no que ele está vendendo. Isso já foi. Agora ele tem que se especializar em o quê? Criar soluções para o seu cliente. Soluções inteligentes. Para quê? É o famoso ROI. Ele vai lá, vende, o cliente tem economia ou tem algum retorno e ele vai continuar comprando. E isso você coloca tudo no banco de dados. Então, se você não tiver um banco de dados, digamos assim, filtrado e que você confie, a inteligência artificial não funciona bem. Então, ainda a gente tem essa necessidade do operador. A pessoa que vai lá, checa, vê se está tudo em ordem. Obrigado. Bom, no meu caso, o que eu vejo sobre o uso e como a ferramenta me ajudou há tempos atrás como eu disse, né, eu usava mais a parte gráfica, né, das ferramentas e pouco a parte de script. Então, a parte de script era mais, tem uma empresa do ramo alimentício no qual ela precisa de um slogan, o produto é X, o público-alvo é Y, o conceito que a gente quer passar com a marca é tal, o nome da empresa é tal, cria um slogan de no máximo
X tamanho para que eu possa utilizar na parte de marketing da empresa. O ChatGPT gerava isso para a gente, no caso a gráfica lá, ele bancava o 4.0 na época, nem sei qual ChatGPT está agora, mas ele bancava o 4.0 na época, pago para ter melhores resultados, e a gente selecionava, gere 5 resultados. Ele gerava os resultados, a gente analisava, procurava, mandava para o cliente, ele via, a gente fazia alguns ajustes. Então, na parte mais de script da ferramenta em si, o nosso uso era bem moderado. Então, falar que eu tenho conhecimento avançado na parte de gerar o prompt, fazer o script legalzinho para inteligência artificial, eu tenho conhecimento de básico, de moderado para básico, tá? Agora, na parte gráfica, que é o que eu trabalhei bastante, poxa, as ferramentas de correção, de luminosidade, de recorte, de preenchimento, cara, isso foi um alívio na, na mão de obra, porque às vezes a gente passava, sei lá, 40 minutos, 2 horas, para fazer um retoque numa foto, para fazer um recorte numa foto, para que ela ficasse com uma qualidade aceitável para o cliente, que não ficasse marcas de corte, serrilhados, que demandava não só do profissional, né, mas também da ferramenta. Você começa a usar muito, fazer muitas coisas, usando muitas funções, o software acaba ficando pesado e travava, e com a história da inteligência artificial, ele facilitou muito, muito, assim, o nosso dia a dia. Com isso, né, aumentou também a demanda do cliente, porque às vezes ele pedia uma peça publicitária, porque, sei lá, a gente passava 6 horas a máquina para ele, 7 horas a máquina, e isso encarecia o produto, né? Então, hoje, no tempo que hoje que eu digo, né, recentemente, no tempo que eu fazia uma peça publicitária para ele, eu conseguia desenvolver 2, 3. Mas, poxa, você gastou menos tempo, então, consequentemente, cada peça que você criou te rendeu menos grana, né? Rendeu menos prolabore para a empresa. Não necessariamente, porque como era uma gráfica, a gente não só desenvolvia a arte, a gente executava o projeto, criava o produto, vendia o layout e depois vendia a parte impressa. Então a gente ganhava mais, porque a gente conseguia produzir mais em menos tempo. E com qualidade melhor até se bobear. Então isso, o que eu falo da ferramenta é quando ela é bem utilizada e sabendo utilizar, foi como o Washington disse, se você alimentar ela direitinho, se você souber por onde caminhar, o Leonardo também falou isso, se você souber para onde levar a ferramenta, ela sempre vai te facilitar. E ela não vai te tirar teu emprego. Porque ainda, e eu não sei até quando, mas ainda a ferramenta não faz tudo sozinha, né? Mas provavelmente a gente vai entrar nesse assunto da ferramenta, do quão a ferramenta pode chegar um pouco mais para frente. Então, eu encerro o meu speech por aqui. Boa. Bom. Tava até pensando aqui agora com a reflexão que você fez, né, Thiago, do generalista e especialista. No primeiro momento eu falei, puta, não, tem razão, acho que a gente vai ter que ser cada vez mais generalista. Mas eu tava pensando aqui, cara, eu acho que a gente vai ter 2 movimentos, né? A gente vai poder se horizontalizar em conhecer mais coisas, ser mais generalista. Só que é aquilo que a gente falou, cara, a IA ela vai te devolver qualquer coisa, ela vai te devolver padrões ali. Então a gente vai precisar ter especialistas para falar, não, isso faz sentido, isso é o que eu preciso. Né? E aí trazendo um pouco para discussões que a gente vê no mundo tech, aí o vibe coding, que agora tá todo mundo falando que é programador que tira sistemas. Cara, é super legal você ir lá no prompt e falar, cria o site para mim, cria o sistema tal. Só que e as melhores práticas de segurança, vazamento de dados, quem sabe essas regras ali, ela não te entrega isso hoje se você não puxar ela para esse lado. Né?
Então, eu acho que a gente tem dois movimentos. Obviamente, todo mundo vai ampliar um pouco ali, ser mais generalista, mas também a gente vai precisar cada vez mais de especialistas para avaliar o que a IA produz, né? E tem um desafio para o futuro. Se a gente precisa cada vez mais de especialistas para avaliar o que a IA faz braçal, como as novas gerações vão se tornar especialistas, sendo que o trabalho braçal que a gente aprende e vira especialista vai estar automatizado pela IA. Essa é uma reflexão que eu faço muito, assim, principalmente desenvolvedor. Se a IA é um desenvolvedor júnior hoje, como o desenvolvedor júnior vai aprender usando a IA para criar a maturidade para virar um pleno? A gente está no... E vai ter dois caminhos, né? Então, até pensando na questão social. Cara, é uma puta ferramenta que você pode ali aprender agora sobre qualquer conteúdo com ela ali. Você pode jogar ali, me ensine física quântica e explique para uma criança de 5 anos e ela vai conseguir te ajudar. Assim como vão ter as pessoas de, cara, quero a resposta de quanto é 5 vezes 5 e se você me falar 10, eu vou falar que é 10. Então, acho que tem bastante disso, né? E vai tender a aumentar um pouco a régua de empregos, né? Todo mundo fala, IA vai tirar empregos? Vai tirar emprego repetitivo, braçal, né? Que a gente vai acabar automatizando. Então, vamos pôr aqui um pouco do que está vindo, call center. Cara, você não vai precisar mais um call center hoje. Você liga lá, ela pega, você põe uma IA que vai conseguir resolver, né? Não 100%, você sempre vai ter as exceções, mas cada vez mais isso vai ser automatizado e aí vai ganhar mais funções, possibilidades de atuar. Então, isso vai acabar aumentando os trabalhos pensativos, né, que é o que a gente vê hoje. Então, cara, o Washington falou, cara, muito trabalho manual foi tirado. Hoje eu trabalho mais ali num estratégico, analisando, tomando decisões. Então, acho que essa demanda de trabalho vai aumentar, porém, trabalhos mais manuais, mais de entrada ali, a gente vai ter uma régua cada vez maior ali de entrada para empregos, né? Creio que isso até nivele, desculpa, né? Mas creio que isso até nivele melhor em termos de salários, né? De benefícios para o cara que não é tão generalista, que ele é mais especialista. Até desculpa entrar aí no seu speech, mas acho que talvez caiba, né? Você vai perder um pouco do pessoa generalista, do cara de entrada, mas o cara que fizer que tiver um bom conhecimento, que souber lidar bem com a ferramenta, que souber utilizar bem a ferramenta, e tiver um conhecimento prévio do que a ferramenta hoje ela faz, mas o que uma pessoa comum faria, esse cara vai ter uma melhor colocação no mercado, tanto como de reconhecimento como financeiro, né? Exato. E um ponto que o Washington falou também, ele falou muito de se alimentar a IA com os seus dados, ela vai gerar um bom resultado, né? Concordo para casos específicos, então, beleza, quero analisar as vendas da minha empresa, não quero saber de vendas no geral, mas ela também tem um efeito reverso, né? Hoje, por mais que a gente tenha o Google que já deu acesso a muitas informações, cara, a IA consolida tudo isso e te devolve padrões ali, te responde perguntas mais fácil. Então, hoje também a gente está ganhando um outro braço de acesso a informações que a gente não teria acesso por um Google ou não conseguiria. Por mais que você tenha acesso, você não consegue ler um artigo técnico, extremamente técnico e científico, às vezes você não entende tudo. Hoje, com a IA, você pode entender um artigo científico lá, extremamente técnico, ela traduz para você numa linguagem que você consiga entender e debater com ela ali. Bom, a questão toda essa questão da forma com que a sociedade vai lidar com a inteligência artificial, no meu ponto de vista, ela vai ser segregada através das etnias, né, que as pessoas têm, porque tem a pessoa que gosta de besteira no Facebook, que vai utilizar a IA para acumular o famoso besterol. E tem pessoas técnicas de arquitetura que vão dar esse olhar mais técnico, mais abrangente, né, em busca de um resultado. Então, há diversas, né, esse generalismo, ele vai segregar várias pseudo-comunidades, né, de utilização da ferramenta.
questão de emprego, de trabalho, eu acredito muito que a IA realmente vai vir. A gente, por enquanto, está experimentando uma IA que ela está presa dentro de data centers, ela está presa dentro de grandes servidores, ela tá represada ali. Só que há uma proposta aí, principalmente da China, de construção de máquinas que vão ser sustentadas com o sistema, toda a engenharia, não digo a engenharia, mas todo o sistema de movimentação, de comportamento, vai ser nutrido por IA. Isso não está tão longe. Eu acredito em coisas que são meio que surreais, sociologicamente falando assim. Vai haver sim um enorme problema social, um aumento muito grande da desigualdade, vai haver as pessoas, basicamente assim, vai haver um aumento da exploração do trabalho braçal, e o trabalho braçal vai ser transformado para uma área mais técnica. Porque, como foi citado aí, né, hoje call center talvez, a gente já teve uma perda aí de uns 60%, mas ainda existe 40% muito bem firmado, eu não sei nem se esse número é realista, mas amanhã ou depois isso vai acabar. Então vai forçar as pessoas a criar, a ter técnica, ela vai ter que aprender a arquitetar, ela vai transformar a sociedade numa sociedade mais técnica. E, infelizmente, em diversos países, principalmente da África, da América do Sul, isso não, essa questão técnica não é uma realidade. Essa questão técnica fica em segundo plano. O negócio é resolver o problema rápido para gerar rotatividade, velocidade. Porque quanto maior a velocidade, o próprio Bruno falou, o aproveitamento de velocidade de produção de peça, ele tem o retorno nisso na prospecção não, na produção e na entrega. Então, o povo vai ser represado sim, uma grande massa social, que eu acredito em coisas tipo, a cidade como você vê hoje não vai existir daqui a uns 30, 40 anos. O que a gente vai ter são grandes centros, como se fossem grandes albergues, onde os subutilizados, pessoas que não sabem, que não têm os requisitos serão subutilizados, eles vão ser sustentados por alguma mecânica governamental, aí, por alguma engenharia governamental de prestação de serviço social. Tá? Essa é uma crença que eu carrego pelo que eu ando observando, que o futuro da inteligência artificial vai gerar um aumento muito significativo da diferença, da desigualdade. Isso é básico. Quem sabe lidar com inteligência artificial, quem sabe programar, quem sabe engenharia de prompt, se adequar à necessidade de uma empresa ou de uma corporação, né? Quando eu falo corporação, são aquelas holds de várias empresas. E quem souber se adequar vai ter espaço no mercado. Agora o resto não vai ter espaço mais. Essas portas serão fechadas. Top, Fernão. A gente chegou num ponto aqui bacana de filosofia, tá, pessoal? Que é um ponto que eu quero trazer para vocês de pensamento, tá? Vamos lá. Pergunta. A gente vai chegar no quem criou o Criador. A gente está falando desde Deus até da inteligência artificial. Então é uma pergunta filosófica bem abrangente. A primeira é essa. Quem criou o Criador? Pensando em IA e filosófico, tá? Segundo ponto. Vocês acreditam no que a IA entrega? Se vocês estão sendo manipulados, vocês acham que a IA pode manipular a gente? Terceira pergunta. Quem é responsável pelos problemas que a IA pode causar? Seja em código, seja em financeira, porque a gente está usando e desenvolvendo. Você não vai querer ser bonecão e falar, puta, eu usei a IA. Você tem até vergonha de falar, eu usei a IA. Então, às vezes, você vai ter que ser responsável por aquilo que fez. Então, são três perguntas. Quem criou o Criador? Vocês acreditam na IA e elas podem manipular a gente? E quem é responsável quando dá ruim? Bom, a primeira questão sua, quem criou o Criador, eu não compreendi o escopo muito bem. Então eu vou me... A gente criou a IA, não criou? A gente está criando a IA. Uhum. Ela vai criar a própria IA, entendeu? É meio recursível isso aí. Essa é a pergunta, tá?
ainda não ficou muito claro para mim conseguir filosoficamente fomentar. Mas a responsabilidade pelo uso da inteligência artificial, ele é humano. Tá? Ele é 100% humano. Desde quem prototipa a engenharia dela até quem faz a utilização. Hoje você vê piada, eu vi uns vídeos que o Véu fez aí de pessoas ridicularizando a fé alheia, a crença do outro, fazendo paródias com movimentos religiosos. Eu acho isso extremamente deselegante de ser feito. Né? Já é um uso meio irregular da coisa. Você está usando para fazer uma brincadeira, só que até onde essa brincadeira pode ofender pessoas. Quando você fala de política, religião e futebol, é bem complicado. Essa responsabilidade ética que a IA exige, infelizmente, não está dentro do comportamento que a gente, social que a gente vive hoje, né? Eu não acredito que as pessoas tenham a responsabilidade, elas querem fazer o que elas querem fazer e sem pensar nas consequências. E a IA não tem, se você não pedir para ela pensar nas consequências, ela vai fazer aquilo que você pedir, né? Tem essa tecnologia que usa IA muito, que é o deepfake. O deepfake, ele nasceu, a ideia do deepfake era viabilizar eu quero contratar a Isa para fazer o meu comercial, só que eu estou com um orçamento baixo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar a imagem da Isa, vou reduzir o meu custo, e através de IA eu consigo reproduzir isso tudo em contrato. Né? E hoje eu ando vendo muito, né, principalmente no Facebook, brincadeiras de formação de vídeo rápido, basicamente, um homem beijando o outro, o cara beijando a menina dando em cima do cara. São coisas apelativas que pode até, em certo ponto, são engraçadas, só que elas espelham exatamente a cultura que a pessoa tem. E eu tenho visto muito a pregação do preconceito, né? A pessoa utilizando IA para exacerbar o preconceito que existe dentro dela. E a IA não tem freio para isso. Então, de quem é a responsabilidade? É de quem criou, porque se você pedir para a IA criar coisa boa, ela vai criar coisa boa. Se você falar para ela fazer porcaria, ela vai fazer porcaria. Então, tudo depende da ética da pessoa que manipula a ferramenta. Eu posso pegar um martelo e utilizar para bater um prego, mas eu posso pegar um martelo e acabar com o corpo de uma pessoa. A IA não tá, uma máquina não carrega sentimento. Ela consegue, como é que eu posso falar? Simular as consequências. Mas ela não é uma máquina consciente. Ela não tem a consciência. Ela não sabe exatamente não que ela não saiba, ela não precisa saber, ela não tem que saber. Porque se um dia a máquina dessa se tornar consciente, ela vai acabar se virando contra nós mesmos. Imagina, a inteligência artificial, qual que é o papel do ser humano no mundo? Desculpa, se você olhar, você pega uma imagem via satélite do planeta, você vai numa área que não tem civilização, você vê uma região. Quando você vai numa civilizada, você vê outra região. Nós nos tornamos, eu sou um ser humano, todos nós somos, mas eu admito, eu tenho a opinião que nós nos tornamos um enorme câncer dentro desse planeta. A gente tá utilizando todo o material que existe nesse planeta, todo o recurso que esse planeta nos promove para o nosso conforto, mas esse nosso conforto tem como consequência a autodestruição, a flagelação dessa esfera, né, desse sistema natural que existe. O ecossistema inteiro começou a entrar em colapso, está dando centelhas de colapso. E o que a gente vai fazer? Vai colocar IA para resolver? Mas não vamos colocar IA para resolver porque nós não queremos que seja resolvido. Porque se os problemas forem resolvidos, infelizmente, você vai no médico quando você está doente. Você não paga o médico para ficar saudável. Você paga o médico quando você está doente. Você vai no mercado comprar alguma coisa para comer porque você está com fome.
Você vai atrás de uma pessoa para fazer um serviço para você porque algo te incomoda, algo que você quer mudar. Ou seja, se você for observar o comportamento humano dentro da busca colaborativa de pessoa para pessoa, eu entendo, pelo menos não nós entendemos, é um exagero, mas eu entendo que nós vivemos e agregamos valor através do prejuízo do próximo. Enquanto o outro precisar, eu estou aqui. Então, por que eu colocaria um sistema para tentar resolver esses problemas? Para mim parar de crescer? Será que é interessante? Será que é válido? Ótima reflexão, Carlão. Vou passar, senão a gente vai coisar tempo, então, ótima reflexão. Vai ter mais perguntas voltadas a isso. Desculpe estender, é que eu quando começo a falar sou triste. Bom, vindo pelo primeiro ponto, né? Quem criou o criador? Falando de IA, nós acabamos criando, digo, né? Nós acabamos criando a ferramenta para facilitar algumas coisas do dia a dia. Hoje a própria ferramenta se cria, né? Porque com os dados que a gente alimenta, ela mesmo vai gerando novas vertentes, novas possibilidades, novos caminhos, novas ramificações para ela mesmo continuar o desenvolvimento dela. Porém, discordando um pouquinho de você, Caleb, ela tem uma limitação. E a limitação dela é física. Porque ela não vai evoluir mais do que a quantidade de RAM que ela tem. Ela não vai evoluir mais do que a quantidade de petabytes e zettabytes que ela tem de capacidade de armazenamento de informação. Então, ela tem uma certa limitação. Então, quem criou o criador? Nós criamos o criador. Hoje o criador se cria. Só que o criador ele não é como o universo. Ele vai ter uma limitação. Vai ter uma hora que ele vai parar de se criar porque não vai ter capacidade de se expandir, né? Então, como na religião, né? Assim, indiferente de fé, do que for, né? Hoje nós temos diversas religiões. Cada um professa uma fé diferente. Cada um cria um Deus diferente. Cada religião cria um Deus diferente. Cada leitura da palavra, seja ela qual for, se for a Bíblia do católico, ou a Bíblia do evangélico, ou o Corão, cada um tem uma visão de Deus diferente, né? Então, cada um vai ter uma visão de Iá diferente. Cada um vai ter a visão do Criador de uma forma diferente. Mas eu creio que sim, o Criador, ele se cria, e pela nossa necessidade, né? Nós damos a abertura para o Criador se criar, tanto filosoficamente falando, né, como o Thiago disse, quanto agora no caso da IA. Então a gente dá espaço para o Criador se criar e ele vai se criar até onde ele se for necessário, ou até onde nós deixarmos ele se criar. Porque se você mata um pensamento religioso em algum momento, você mata aquela religião, você mata aquela fé. Como foi tentado fazer no Brasil, assim que os portugueses colonizaram nossa terra, né? Tentaram matar as religiões de matrizes indígenas, tentando catequizar os índios. Então, assim, a IA, ela vai crescer, né? O Criador vai continuar crescendo até onde a gente deixar. Porque, afinal de contas, ele ainda é uma ferramenta, né? Então, é o primeiro ponto em que eu percebo. O segundo ponto que nós falamos, né, de quem que é a responsabilidade. Inicialmente, ela é nossa, isso é indiscutível, tá? Não tem como a ferramenta se criar sozinha. Ela teve um primeiro passo e esse primeiro passo foi nosso. Hoje a gente alimenta elas com várias informações boas, decentes e que fazem sentido, como informações totalmente volúveis, como o Caleb disse, né? Com besteiras, com piadinhas e tal. Isso vai ficando no banco de dados delas. Mas a responsabilidade é só nossa. E eu tenho uma visão, Caleb, que você pode até discordar, depois a gente briga no particular, mas é que assim, toda piada,
ela é ofensiva. Mesmo que eu fizer uma piada autodepreciativa, eu tenho uma vítima, e essa vítima sou eu mesmo. E eu entendo que o público para cada piada tem que ser próprio, né? E é claro, tem coisas que a gente olha e fala assim, nossa, o cara perdeu um tempo da vida dele para criar um negócio tão inútil, tão pífio, mas ele perdeu o tempo dele para ele aquilo é bom, né? É claro que a gente não pode fugir da margem da lei nesse ponto, né? E então tudo que passa da margem legal da coisa, isso para mim, se ele fere a legalidade, para mim ela é inviável. Então as piadas por IA, as propagandas por IA, eu não me importo muito com elas, desde que ela não fira a legalidade, que ela passe por cima do que é legal, e eu estou falando legal não de bacana, legal de lei. Então, feriu a legislação, feriu o direito do outro, feriu o espaço do outro, para mim, aí tá mais. Eu só não me lembro qual que é o terceiro ponto, Thiago. Você tocou nos três, falando nos dois, não, tá tranquilo. Então tá certo. Bom, então eu passo a palavra. Obrigado pelo espaço. Perfeito, se me permite. Bom, eu nem vou entrar no mérito, mas assim, eu só me preocupo com aquilo que realmente posso controlar. Piada, comentário, eu não esquento a cabeça. Eu até brinquei com o pessoal, tem amigo meu que acha que eu sou, cara, caminhoneiro. Eu sempre estou viajando, mas eu estou lá para fazer o quê? Minha esposa gosta da esposa dele, meus netos brincam com os filhos dele, estou lá para tomar uma cerveja ou vinho, e vida que segue. Mas assim, quem criou IA? Bom, eu não sei se você chegou antes, depois, mas eu tenho 51 anos. Quando eu comecei a trabalhar, era telex, depois passou para fax, depois passou para telefone, e veio o computador. Fósforo, e eu não tinha contato, nem sabia que existia. Aí quando eu fui trabalhar com a parte de processos, não posso falar o nome da empresa que eu trabalhava antes, mas ela utilizava lá do LA Goldratt. Então, o que ele fazia? Você colocava todas as restrições, deixava todo o banco de dados e ela te dava a informação. Então, a pergunta é, quem criou a IA? O ser humano. Por quê? Necessidade. Segundo, se eu acredito, não acredite, porque quem imputa as informações do banco de dados é um ser humano. Você não sabe se ele estava bem, tem um viés, como você comentou, não vamos entrar no mérito, ele tem um viés, se ele é ao Corão, se ele está lá na Torá, se ele é evangélico, cara, se ele não estava num dia bom, se ele mentiu, porque o chefe estava enchendo o saco, ele falou e colocou. Então é o seguinte, você tem que ter o bom senso. O bom senso é só o ser humano que tem, porque a IA ela não tem senso moral. Você mandou executar, é como uma caneta. Eu falo português, falo inglês, e arranho umas outras coisas para dizer bom dia ou boa noite. Então, quer dizer, é uma ferramenta. Se eu não utilizar bem essa ferramenta, perdeu-se tempo. Outra coisa também que eu aprendi, esse é um viés meu, é muito antigo. Quem que é culpado? Quem que é responsável? São dois lados. Quem fez, quem executou, ele tem uma culpa, mas quem consome é tão culpado quanto quem fez, porque quem fez, ninguém consome, o que ele faz? Ele basicamente ele para de fazer. Por quê? Não tem palco. É como diz como eu falei, meu viés. Só há circo quando há plateia para o palhaço. Se tem circo, tem palhaço e não tem plateia, bate-se a lona. Então, é um viés que eu tenho, tá? Então, eu não sei se eu consegui explicar bem para mim dentro do meu viés. Então, quem criou? O ser humano, por necessidade, a gente alimenta, a gente consome, a gente vê que funciona, alimenta. O nosso amigo Leonardo criou uma startup, eu fiquei curioso, depois você manda para nós para a gente ajudar você, porque na verdade é assim, eu vou te ajudar me ajudando. E quem que é responsável? É como uma arma, amigo. A arma, você fala para ela, mate o cara, não vai. Ele tem que pegar a arma, decidiu, tomou decisão e atirar. Então,
quem que é culpado? É o fabricante da arma? Não. Sou eu. Sou eu que mato. Senhores, obrigado. Exato, quem utiliza da ferramenta, é bem isso. E quem Boa. consome. O Washington Muito mais. trouxe muito o que eu ia falar aqui, né? Acho que, cara, qual é a palavra central? Senso crítico. Aí a reflexão é: estamos preparados para ter senso crítico? Nossa população está preparada para isso, em grande maioria? Brasil, global? Cara, temos claros exemplos que não. Né? Deixa eu te fazer uma pergunta, Leonardo. 43 milhões da população trabalham. Os outros 53 vivem de algum tipo de bolsa e outro aposentado. Então, difícil, como você comentou. É crítico. Exato. E todos esses viés, né? Como você mesmo falou, cara, a IA nada mais que ela faz, ela avalia padrões. Só que tudo depende do que ela tem como padrão, qual é os padrões que ela está analisando. Né? Então, dependendo do que você imputar, ela vai te devolver alguma coisa. Mas a responsabilidade sempre vai ser justamente de quem usa, cara. Então, tal ferramenta tem tal viés. Se eu estou usando, eu estou concordando com isso. Tal ferramenta tem tal viés. Cara, se eu estou usando, eu estou concordando com isso. Eu não tenho senso crítico para... E tudo, até pensando aqui, tudo bem o viés, mas eu preciso ter o senso crítico de, isso aqui tem um viés para tal lado, faz sentido, não faz, quero, não quero, é bom, não quero. Cara, no final vai voltar para a gente, né? A gente tem o raciocínio, a gente deveria ter o senso crítico do que faz sentido. Mas, Leonardo, desculpa cortar. Mesmo que a ferramenta tenha viés, você pode filtrar esse viés dela e pedir para que ela não vá por esse caminho. Você pode pedir para direcionar ela para uma direção diferente. Então, cabe bem o que a gente estava falando. É responsabilidade sempre do usuário, né? Exato, exato. Pode ser que você tenha, por exemplo, hoje, beleza, a gente consegue contornar, mas cada vez mais a evolução é você ter modelos com dados segmentados. Então, ela pode ter um viés contrário ali, só que, cara, a gente vai ter que saber identificar, por mais que você tente direcionar ela, que hoje não é o caso, né? Hoje a gente está... As ferramentas que estão vindo justamente com, não tem viés, estão trazendo essa responsabilidade, mas, cara, assim como o conhecimento é usado para o bem e é usado para o mal. Então, o senso é total de cada um. Né? Acho que a grande reflexão é: estamos preparados para isso? A gente sabe usar isso, em grande maioria? Eu acredito também, dentro do que você falou, Leonardo, tem a questão de que, a partir do momento que existem modelos de inteligência que conseguem segmentar, a partir do momento que existe uma segmentação, quem me garante que a própria inteligência artificial, por questões de prestar serviço, que é vamos dizer assim, o código ético dela, ela não venha a abraçar essas segmentações, entende? E aí, para cada público, ela se comportar de uma forma distinta. Para quê? Para conseguir... E aí, isso vai fomentar o quê? Uma segmentação mais depreciativa do uso da tecnologia, sabe? Aquela questão, quem é sujo se suja mais, quem é limpo se limpa mais, entende? E vai ter um meio termo disso, que é o povo o público, né? Que vai utilizar a ferramenta de maneira espontânea. Mas dentro do que você falou, eu vejo a tendência humana de que pessoas vão começar, vão se fechar em pequenos grupos, e a inteligência artificial ela vai estar por trás desses pequenos grupos, atendendo à necessidade, que é a função dela, entende? Eu vou caminhar aqui para as 3 perguntas finais. Tem muito disso que vocês estão falando aqui comigo, tá? Na transição. Então vamos caminhar para as 3 perguntas finais e aí a gente fala nossas palavras finais para se despedir, tá? Então a primeira pergunta que eu vou fazer para vocês: a inteligência artificial vai superar a inteligência humana? Aqui eu vou trazer meu viés, eu acho que já superou, tá? Mas é um viés do Trivela. Então a primeira pergunta é: vocês acham que a IA supera a inteligência humana? Como é o futuro dominado pela IA? Quando a IA estiver dominando tudo, como é esse futuro para vocês? E a última pergunta: a gente está em 2030. Não sei quem já assistiu Jacksons, tá? Mas tem um robô, a Rose, está na tua casa.
Quero que você me fale sobre isso. Bom, perdão? Vai falar, Washington? Não, eu ia perguntar qual que é a terceira pergunta mesmo? Tô velho, cara. A Tô usando Rose, muito, o cara. robô do Jetson, tá na sua A casa. E Rose aí, qual é que é? Ah, é. O que você faz? Bom, Obrigado. bom, no meu ponto de vista, se a IA superou a inteligência humana, em termos de inteligência, de fato, não. De inteligência, de fato, não. Capacidade de raciocínio, talvez sim. Porque nossa capacidade de raciocínio é limitada ao nosso dia a dia, como a gente está física e mentalmente. Então, o nosso dia a dia, ele interfere muito na nossa capacidade de raciocínio. Ela, por ser uma máquina, ter os inputs já dentro dela, a capacidade de raciocínio dela não é limitada como a nossa pelas nossas peculiaridades diárias, vamos dizer assim. Mas ela ser mais inteligente que o humano, eu não tenho essa visão. E como eu disse, né, quando ela chegar para dominar o mundo, como também já disse, não creio que ela vai chegar nesse ponto, porque ela tem uma limitação física, né? Enquanto ela não puder criar robozinhos para se autossustentar, né? Enquanto ela não virar uma Skynet, né? Como no Exterminador do Futuro, enquanto ela não puder se autossustentar, que ela não puder criar ferramentas para ela mesma se gerir, eu não creio que ela seja de fato um perigo para a humanidade, né? Creio que se isso um dia acontecer, a gente vai de arrasta, né? Como diz o povo. A gente vai de Vasco, vai de Americanos. Porque a máquina vai, como o Caleb disse, nós prejudicamos a nós mesmos e nosso ambiente no geral. Então, creio que se a máquina entender como se autogerir, se autossustentar, se autoprover, gerar sua própria energia, gerar sua própria manutenção, expandir a sua capacidade, aí eu creio que aí nós teremos um grande problema. Estamos em 2030, tenho uma Rose em casa. Cheguei no nível Skynet? Me preocuparia. Não cheguei no nível Skynet? Puxa a Rose da tomada, meu irmão. Acabou para ela. Tiro as baterias dela, desligo a energia solar, boto ela na sombra e um abraço. Bom, eu acabei de perder as 3 perguntas, né, da mente. É incrível. Primeira pergunta é que se a inteligência artificial superou a inteligência humana. Eu acredito que não, e isso também não seja possível pelo uma coisa que corresponde à vida, né? O nosso limite de raciocínio, falando de neurociência, está conectado às nossas emoções. Tá? Quanto maior a intensidade da emoção, menor a capacidade de raciocínio. E por isso que a gente talvez se compreenda que ela seja mais inteligente, porque o pensamento dela é frio. O pensamento dela ela não tem emoção. Ela não é capaz de sentir. Então ela não é capaz de ser movida pelo sentimento, pela emoção, pela sensação, como nós humanos somos. Só que a máquina, exatamente, ela tem um nível de teraops ou iotaops, que é operações, mas isso chega a um limite. O ser humano não tem limite. Eu não quero ser religioso, mas eu vou colocar aí o exemplo de Jesus. Qual que era o limite daquele cara? Tá bom, é o que a história conta pra gente. Mas, por mais que seja, se é ou não totalmente a realidade dos fatos, o que foi historiado, a gente entende que ele saiu da casinha. Aí você tem outra pessoa que também que superou a expectativa da própria viés humana, dessa contradição do ser humano. Siddhartha Gautama.
uma inteligência artificial jamais chegaria àquilo ali, porque ela teria aquilo lá feito. E o outro ponto que eu acho que eu defendo para dizer que a inteligência artificial jamais vai superar a inteligência humana é que tudo que a inteligência artificial consegue fazer é ser precisa e fria. Só que tudo que ela aprende, ela é fornecido por quem? Por os seres humanos. Então, o limite da inteligência artificial está no limite do ser humano. Eu não acredito que ela consiga ultrapassar esse limite. Na questão do futuro, né? A questão de você chegar em casa e ter uma Rose da vida, isso não, eu não vejo isso mais como uma possibilidade futura, mas é uma possibilidade atual que ainda não aconteceu por conta de custo. A única questão é o custo. Mas conforme as empresas começarem a economizar com o laboral dela, né, com o corpo de trabalho dela, com certeza isso é uma realidade próxima e não muito distante. Eu não diria que 5 anos, 10 anos, a gente já tem essa possibilidade. Qual que é a terceira pergunta? Um exemplo disso é se você somar o robô aspirador junto com a Alexa, você tem meia Rose já, né? Cara, vocês não vão acreditar, mas a Ford, GM e alguns clientes que eu visito, ele tem já uma versão superior à Rose, chama-se os robôs colaborativos. Você chega perto, pela anatomia ele já sabe quem é, aí ele recebe informação do PV, Open Protocol do CLP ali do MES, ele sabe que vai produzir, vai colocar nas peças do jeito que o cara gosta. Vou falar para vocês, pessoal. Eu ainda tenho Já medo avançou disso, da Rose tá? já. Eu tenho medo disso ainda. Olha, não tenha medo, tenha pavor. Até 2 anos atrás, a Alexa era a coisa mais inteligente que a gente tinha em casa. Hoje a Alexa não serve nem para apagar e acender a luz direito. Cara, a Alexa aqui, eu saio com o carro de vez agora não mais, mas eu saio com o carro, ela já fecha, cara, depois de um tempo, ela não tem nem o carro, fecha. Eu sei que ainda falta o Leonardo para falar sobre o Ah, ponto Não é o dele. Washington. Não, eu fiquei Também. empolgado, desculpa. Então, vocês estão Então. falando que a IA supera o ser humano. Amigo, a inteligência... Deixa só o Bruno completar que ele ia falar uma coisa. Eu cortei ele, perdão. Vai lá, Bruno. Não, posso passar isso aí para as considerações finais. Deixa o Washington terminar o raciocínio dele. Vai lá, Washington. Obrigado, hein? E perdão, eu sou de vendas, cara, vocês têm que me controlar, que senão eu acabar vendendo uma coisa para vocês aí. Então, com relação à inteligência da IA, se ela é maior que o ser humano, infelizmente, o ser humano mediano aqui no Brasil, ele já foi superado. Desculpa. Não, tem pessoas que você conversa e vê, não é maldade. O nível cultural dela é baixo. A IA já superou. Então, respondendo a primeira, sinto muito e já faz há tempinho já. Segunda pergunta, como é que o futuro com a IA é isso? Desculpa, cara, eu tenho 51 e eu já trabalho com, digamos assim, sou afetado por IA desde que eu tinha 15 anos de idade. Esquece, mundo sem volta. Ou você entra nesse trem e vai passar por cima de você, sinto muito. Jackson, e na sua área em 2030, na minha casa eu não sei, mas em algumas empresas que eu vou, já tem coisas que são mais avançadas que a Rose. Obrigado. Valeu. Boa. Acho que da inteligência humana é um pouco do que é inteligência humana, né? Acho que, cara, qual é a grande vantagem da IA? Ela concentra todas as informações e inteligências num único lugar. Né? E inteligência humana, beleza, você pegar as cabeças mais pensantes e brilhantes do mundo, tá, só que hoje a IA centralizou isso e ela sabe tudo isso, né? Ela sabe as 10 cabeças ali. Então, acho que ela facilita muito nisso. E ela vai ajudar muito a gente a expandir a inteligência e descobrir coisas novas. Eu acho que ela vai ajudar a acelerar algumas coisas nesse sentido. Mas a IA, mais uma vez, ela analisa padrões. Então, ela não cria nada que não é um padrão. Ela não cria coisa nova. Ela não, por enquanto, né? Então, Ela não te queria problemas e tal, né, Leonardo?
Ela não te cria problemas, né? Problemas é um padrão, né? Então ela repete os padrões, mas ela não inventa algo novo, né? Ela trabalha baseado naquilo que, cara, alguém colocou ali e, sendo certo ou não, alguém colocou ali e ela identificou um padrão, né? Então ela vai, acho que ela ajuda a desbloquear, para o uso muito bom dela, ela vai ajudar a descobrir novas coisas aí. Cara, o futuro da IA, quando a IA dominar, não sei, mas acho que eu muito nessa linha do Washington, né? Acho que a gente teve, na nossa história, teve várias revoluções e, cara, isso é uma coisa, IA vai mudar a forma do mundo e não sei se dá para imaginar como, né? Acho que a gente tem que descobrir ainda muitas coisas. Cara, e do robô em casa, não sei, mas acho que do jeito que tá indo, daqui a pouco vai criar outros problemas, né? E aí, eu não preciso mais levantar da cama para fazer nada, tudo faz, não preciso nem falar, porque ela vai adivinhar o que eu quero, vai estabelecer minhas rotinas, né? Wall-E. Então, acho que é uma coisa meio estranha, né? A gente pensar qual vai ser o limite e o quanto um robô em casa que faz tudo vai ajudar e o quanto a gente não vai querer isso e vai todo mundo para o meio do mato criar uma fazenda e plantar suas coisas porque cansou da tecnologia, né? Não faz sentido. Acho que é Cara, eu trabalho com agronegócio também. E, cara, tem mais inteligência artificial lá que você imagina. Sim, com certeza. Moro numa Ó, galera, região, eu moro em Cesário Lange, estou aí a 70 e poucos quilômetros aí de Piracicaba, do Washington do Thiago. Aqui ainda tem muito agronegócio, né? E tem algumas regiões que a colheita de cana, que se planta muito aqui, é feito por um trator robotizado controlado por uma inteligência e um drone, cara, né? O Leonardo estava falando aí, né, de não se levantar mais, de outras coisas do gênero. Me lembrei do WoW, que a lembrei humanidade também saiu, dos caras gordinhos e tudo. que a humanidade simplesmente saiu para um tour no espaço, enquanto a Terra voltava a ser possível de ser habitada, né? E os robôs faziam tudo, os robôs limpavam, os robôs colocavam, viravam elas no sol, colocavam ela na cadeira, botavam para dormir, pô, né? Ali é o ápice do que as máquinas fariam. Tanto que a máquina não quer que eles voltem, né? O piloto automático da máquina não queria que eles voltem. A humanidade precisa brigar com a automação para voltar a tomar as rédeas, né? Mas é como eu disse, eu creio que não chegue nesse ponto, porque enquanto a máquina não puder se criar sozinha, se cuidar sozinha. Chegando nesse ponto, aí a gente pode se preocupar. E o outro ponto que eu ia deixar para as considerações finais, mas já que eu já engatei, você me desculpa, Tiago, eu sei que a gente até passou do nosso horário aí programado, mas esse final de semana teve um evento geek aqui na cidade, né? Evento pequenininho e tal, mas conseguiram trazer um dublador. E o dublador comentou sobre esse negócio da IA na profissão de dublagem, principalmente porque agora a IA está fazendo vozes e com entonações perfeitas e por aí vai, né? Com tons de voz perfeitos. E ele falou pra gente que ele tinha medo do emprego dele ser tirado pelas IAs, né? E aí, quando ele assistiu um filme todo dublado por IA, ele falou assim: pelo menos para os próximos 5 a 10 anos eu estou tranquilo. Porque por mais que a IA tenha a capacidade de gerar, né, que ela tem a sua inteligência, ela não tem o raciocínio. Então, ela ainda não tem emoção, ela ainda não tem a essência do ser humano para substituir de fato a gente. Ele falou assim: eu assisti um filme inteiro dublado por IA e o que eu vi é que, ok, entonações, tempos muito mais perfeitos até do que um humano faz num filme, mas não tinha emoção. Eu assisti um filme inteiro sem emoção. Galera, eu vou aqui agradecer a todo mundo, tá? Primeiro pegando a palavra para agradecer a participação de vocês, foi bem bacana. Aí como funciona, tá? Eu coloco no YouTube e também faço os cortes e eu mando para vocês acompanharem, tá? Então, mais um agradecimento. E minhas palavras finais
ferrou. Só isso. Tipo, o caminho é sem volta. Aceita que dói menos. E a gente vai ser o Ali daqui 10 anos. Olha, mantendo o meu cafezinho quente, pode me levar para dar um passeio no espaço. Podem pegar as palavras finais de vocês aí também. Eu acho, cara. Bom, obrigado, pessoal, pela troca, né? Acho que a troca foi bem bacana. Ouvir o posicionamento, o pensamento de cada um. Enriquece até um pouco mais nossa visão sobre as coisas, né? Principalmente ferramentas que, como o Washington diz, trabalha com isso diariamente, o Leonardo tem uma startup sobre, o Caleb um conhecimento bem abrangente sobre a área, e o Trivelato, que eu já conheço há anos, aí já chegamos até a trabalhar junto. Então, obrigado por enriquecer um pouquinho mais do meu dia hoje, né? Espero que eu consiga participar mais vezes aí com vocês. Bom, minhas considerações finais é primeiro agradecer, né, primeiramente ao Trivelato pelo convite e a todos vocês pelo que a gente conversou, né, se conheceu, entendeu um pouco mais um do outro e aprendeu um com o outro sobre essa mais uma tecnologia que vai vir e que francamente vai escravizar o ser humano, né? A gente começou com a agrícola escravizou a humanidade. Aí depois veio as máquinas, quer dizer, veio os feudos, depois veio a industrialização, depois inventaram a energia elétrica e, quer dizer, cada tecnologia nova que visa o desenvolvimento do conforto humano, na verdade, a gente se torna dependente, né, basicamente não vai conseguir viver sem. E eu espero aí que no futuro próximo aí exista uma ética maior, né, sobre a utilização dessa ferramenta que, apesar de ser bem abrangente, ser bem específica, ela é extremamente perigosa, no meu ponto de vista. E espero poder, né, ter momentos como esse outras vezes aí. Agradeço ao Leonardo, ao Bruno, ao Washington, ao Thiago, né, e bola para frente aí. Um bom final de semana, um bom feriado para todo mundo. Abraço. Perfeito. Senhores, muito obrigado. Eu gosto dessas conversas porque eu saio um pouco da bolha. Que eu fico até condicionado ao mesmo discurso, as mesmas pessoas, então a gente acaba formando uma bolha. E a gente vendo opiniões diferentes, é interessante ver como é que a pessoa enxerga o outro lado. Então, a verdade é bem simples. A humanidade sempre escravizou o seu, digamos assim, seu similar, continua escravizando, e como diz o meu avô, o ser humano não mudou nada no Antigo Testamento, antes de ter um testamento, e os próximos. Então, quer dizer, o ser humano não mudou nada. Ele simplesmente evoluiu na sua tecnologia. Então, eu pratico uma coisa que chama o seguinte: eu só me preocupo com aquilo que eu consigo controlar. O que eu não consigo controlar, eu rezo, oro, e entrego na mão de Deus, que não tem mais o que fazer. E aí, meu amigo, eu estou dentro desse trem, como diz o mineiro. Eu não quero que ele passe por cima de mim, não, porque o bicho é pesado. Obrigado. Boa, também agradeço. Acho que é bem enriquecedor ver vários pontos de vista, debater, né? Tem vários. Thiago aí trouxe várias questões que faz a gente refletir, ver diferentes pontos de vista e justamente ver, né, qual é a visão de cada um, a aplicação disso, até porque acho que das revoluções, essa aí é uma que ninguém aqui conseguiu falar, cara, qual que é o futuro daqui a 10 anos, a gente não sabe. É A gente não impossível. consegue olhar. É impossível, cara. Então, acho que é bem legal a gente ter essas trocas, justamente para trazer um pouco do que o Caleb falou, né? De a gente ter essa ética de entender, cara, para onde estamos indo para o caminho bom e que lado vai ganhar, né? Vai ser o lado negando a força, vai ser o lado bom, não sabemos. Puxando esse gancho, deixar duas perguntas para o nosso próximo encontro, né? Tem uma frase de um pensador da parte de educação que diz o seguinte: o sonho do. Ai, fugiu a palavra. Meu Deus! O sonho de quem não é escravizado, mas o sonho de quem está por baixo é ser o cara O que cara que escraviza.
É, mais ou menos isso, né? O sonho do escravizado é ser o escravizador, né? Esse é o primeiro pensamento. Vocês acham que a IA pode chegar nesse ponto de escravizar a gente? O segundo ponto que eu queria falar é o seguinte: durante muitas partes da nossa existência, quando nós passamos por momentos de crise, apareceram grandes pensadores, grandes estrategistas e por aí vai. Com tantas ferramentas que temos hoje, será que um dia veremos novamente algumas mentes como Albert Einstein, Isaac Newton, Leonardo da Vinci e Tesla? Será que a gente volta a ver pessoas com com essa capacidade de criação e intelecto, já que a gente fica tão dependente do que já temos? Eu vou usar a última frase minha. Eu vou orar, vou rezar e vou ter fé, porque não depende de mim. Aí, pessoal. Boa noite para todos vocês, viu? A gente Boa noite. vai falando. Obrigado, noite. pessoal. Dois, tudo bom, um prazer. Tchau, tchau. É.